Bom dia, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez, a missionária Antônia. E antes de eu deixar uma palavra para o teu coração, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, acena o sino para você receber as notificações. E nós estaremos aqui todos os dias fazendo o trabalho do Senhor, não para ser vista, mas para que você possa ser alcançado pela glória de Deus, através da palavra. Amém, queridos? E eu quero aqui deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Daniel. E eu quero dizer para você, esta palavra é para você que não quer envelhecer, para você que tem preocupações com a sua idade, que se preocupa com a sua aparência, que se preocupa com o seu corpo. Mas muitas dessas pessoas não se preocupam com a sua salvação. Não se preocupa como é que a pessoa está diante de Deus. Eu vou te apresentar um jovem que era bonito, que era sábio e que não se preocupou em se misturar, em comer das iguarias do rei. Mas ele ficou muito mais lindo do que os outros jovens. Aqui você vai ver que no livro de Daniel, capítulo 1, o rei procurava pessoas de boa aparência, que fossem instruídos em sabedoria, em entendimento, e que fosse bonito, tivesse uma aparência maravilhosa, que tivesse a capacidade de se apresentar dentro do palácio do rei. E esse jovem era Daniel e os seus amigos. Daniel era sábio, Daniel era culto, Daniel sabia as línguas, os idiomas, porque ele estudou, ele se formou. Mas Daniel também era entendido na palavra de Deus. Ele tinha sabedoria. Ele tinha um espírito excelente na vida dele. Mas por quê? Porque Daniel não se contaminou. Daniel não foi tomar remédios. Daniel não foi para os médicos. A missionária não havia médico. Havia sim. Havia médico naquela época sim. Só não é que nem nos nossos dias de hoje. Mas havia médico. Quando chegou dentro do palácio, a história vai dizer, pode ler a Bíblia que você vai ver no livro de Daniel, capítulo 1, né? E a Bíblia diz que do versículo 3, e disseram o rei Arquenais, o chefe dos seus eunucos, e trouxeram alguns dos filhos de Israel e a descendência real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, e de boa aparência, instruindo em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendimento, conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse as letras e línguas dos caldeus. E o rei ordenou à nação de cada dia, por porção de manjar, o rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que, no fim destes, pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Anania, Misael, Asaías. E os chefes dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, Ananias o nome de Sadraque e Misael o nome de Mesaque. E Asaías de Abednego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a proporção e as iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu o chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Ora, Daniel fez o que Daniel achasse graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos, Daniel, tenho medo do meu senhor o rei. Determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele aos vossos rostos mais triste do que o dos outros. O jovem da vossa idade, assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E então disse Daniel ao dispenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Ananias e Misael e Azarias.
peço-te que os teus servos de 10 dias, que se nós der alguns legumes a comer e água a beber, então examine diante de nossa aparência dos jovens que comeram a porção das iguarias do rei, e então conforme vieram, procederás para com os teus servos. E ele consumiu isso e experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam gordos da carne de todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Você entendeu a palavra? Aqui Daniel e os seus amigos não se contaminaram. Daniel tomou a ousadia, a coragem de pedir para aquele eunuco que não se contaminasse, não comesse daquelas iguarias. A religião dele não permitia ele se contaminar com as iguarias, com os vinhos do rei. E o eunuco ficou com medo. Estava botando ele em perigo. Mas Daniel disse, eu me responsabilizo. No prazo de 10 dias, pode nos levar para examinar, que nós vamos comer somente legumes e verduras e água. O segredo para você ficar rejuvenescida, não é você ir para um salão, não é você ir para um hospital e fazer uma plástica, não é você empacotar a tua cara de maquiagem. Isso não vai fazer você rejuvenescer. Maquiagem, essas iguarias que você está se contaminando, vai fazer você ficar mais velha. Você vai ficar mais acabada, mais doente. Porque essas coisas, ela dá doença no rosto, ela tira a tua pele. A minha pele está assim, mas não é porque eu passo isso. É porque o próprio Deus, eu como muita verdura. Eu tenho quase 55 anos praticamente, irmãos. Olha aqui como é que eu estou. Eu não como essas coisas, eu não me contamino nem com comida que não é para mim comer. Sabe o segredo de você ficar bem diante do Senhor, ficar bem do teu corpo, ficar bem da tua saúde principalmente, é você beber bastante água, é você comer legumes que nem Daniel. Daniel ficou lindo, sabe por quê? Porque o próprio Deus o alimentou com aquelas verduras e legumes. Ele bebia bastante água, ele comeu os legumes e a cabo de 10 dias, quando eles viram Daniel, se assustaram. Daniel e seus amigos estavam robustos, estavam lindos, a pele bonita. E para você não se contaminar com esse mundo, não coma das iguarias dessas pessoas. Tem gente ensinando você a comer o que eles estão comendo, viver como eles estão vivendo, achando que é o certo. Não é, querido. Jesus está voltando e você precisa colocar a tua vida em ordem. Não se preocupe com a sua aparência. Se alimente bem, beba bastante água, tome água de coco. Isso vai fazer você ficar bem, saudável. Faça aquilo que está dizendo a palavra. Daniel não se contaminou. Daniel viveu dentro da Babilônia. Daniel viveu dentro daquele palácio. O rei, só Jesus da causa. Mas ele se separou. Ali mesmo, ele teve como se separar. E por quê? Você que está vivendo dentro de um povo rebelde, um povo que só quer saber da aparência, um povo que não se preocupa mais com a sua salvação. Muitos só se preocupam com a beleza. Como é que está o rosto, como é que está o corpo, como é que está o bumbum, se está bem, se não está, se está levantado, se está caído. Aí se dando para essas academias, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Não é pecado você se cuidar. O pecado é como você está se cuidando, qual é a maneira em que você está se comportando. Daniel se comportou como servo de Deus. Os seus amigos tinham Daniel para o instruir. Daniel instruiu os seus amigos, ensinou os seus amigos no caminho certo. Tem gente te ensinando no caminho errado. Tem gente te levando para salão, mudando o teu cabelo, mudando o teu rosto. Tem gente sendo usado do inimigo, porque o Senhor disse na sua palavra, se passar disso, está lá no livro de Mateus, capítulo 5, 37. Se passar disso é proceder maligno. Deus me trouxe aqui para dizer para você, o segredo para você ficar bem da tua saúde é se alimentar bem, beber bastante água, como fez Daniel. Se alimente de verdura, se alimente de frutas. Ou seja, no mundo espiritual, se alimente da palavra.
Essa palavra rejuvenesce, essa palavra modifica o coração do homem e da mulher. Você não precisa se contaminar com as pessoas, não. Você não precisa dessas coisas que estão inventando. O inimigo está tirando muito da igreja, o inimigo está tirando muito da presença. Tem gente que está fazendo a obra, mas não tem mais o Espírito Santo. Tem gente que está pregando, falando em língua, mas não do Senhor. E você abre o teu olho para você não cair no mesmo laço. Receba esta palavra, em nome de Jesus.